Irmãos e irmãs, mais um dia que o nosso Deus está preparando para nós, né? Estamos vivendo mais um dia de nosso Deus. E como saudação de hoje, irmãos, eu desejo que a paz de nosso Deus, que vem dele porque só ele pode dar, ela possa encontrar morada dentro do teu coração. Se dentro do teu coração tem tempestade, que você possa ouvir a voz de autoridade do Senhor Jesus, que diz nesse momento: acalme-se os ventos e cesse a tempestade. E no teu coração haja bonança, haja paz, em nome do Senhor Jesus. E que também, irmãos, possamos estar na graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus. Porque a graça veio a nós através de Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus. E aquele que creu e aceitou, e os que ainda vão crer e aceitar Jesus Cristo, ele é a porta espiritual para que possamos adentrar neste caminho, para que possamos adentrar no reino dos céus, já em vida nesta terra, mas espiritualmente vivendo no reino do Senhor. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nesse momento, eu me sinto impelido a gravar um vídeo a respeito desse assunto tão polêmico, que fala a respeito da Bíblia, se a Bíblia é machista. E essa questão de machismo, se a gente procurar agora numa biblioteca da internet, eles vão fazer uma ligação, né, um vínculo entre machismo e a violência contra a mulher. Eles fazem uma mistura disso, né, machismo e violência. E muitos acusam a Bíblia de um livro extremamente machista, porque a Bíblia, apesar de ser muito mais antiga do que os conceitos modernos, mas muitos defendem como uma conquista da mulher, né, o direito igual entre mulher e homem, né? E então existe esses novos conceitos que traz a mulher no nível de igualdade que o marido. Então, homem e mulher com os mesmos direitos, a mesma autoridade. E, no meu modo de entender, é como você entrasse num navio e você tem um capitão e tem aquele outro que tem uma graduação na autoridade, na hierarquia um pouco abaixo, mas cada um sabendo do seu papel, naquilo que eles têm que administrar. Para que não haja conflito, então a autoridade tem que ser dividida, né? Cada um tem que saber o seu papel. Aí você tem ordem, né? Mas aí se você colocar dois capitães dentro do navio, um pode mandar ir para a direita, outro para a esquerda, aí acaba que o navio vai acabar batendo num rochedo, coisa parecida. E aí vem essas lutas por direitos iguais. Aí agora os filhos agora também estão querendo ter direitos iguais aos pais. A autoridade que era dos pais vai ser dividida. Os filhos agora vão poder escolher tanta coisa. Então, é como se você pegasse todos os membros desse navio e desse a eles a mesma autoridade que o capitão. Irmãos, no fundo, o inimigo está na terra induzindo as pessoas a lutar pela própria destruição. Estão destruindo a família, estão destruindo a organização que Deus fez. Mas por que a Bíblia é considerada machista, irmãos? A Bíblia ela não foi... é um livro
que ele traz a história de um Deus que tinha escolhido um povo para doutrinar, para aperfeiçoar, e era o povo judeu. E o povo judeu tinha a sua cultura. Agora, de onde veio a cultura do povo judeu, irmão? Se nós sabemos que lá, né, você começa lendo em Gênesis, vem em Êxodo, né? E depois você vai vendo as leis que aquele que crê na Bíblia acredita que Deus, o Senhor Deus deu a Moisés, e outras ele inspirou um homem que era cheio do Espírito Santo a criar leis, mas a maioria foi Deus. Eu digo que inspirou porque teve até um evento, um episódio que o sogro de Moisés, né, foi tomado, eu creio que pelo Espírito Santo, e ajudou Moisés na organização do povo e dividiu a autoridade, né, entre os anciãos. Não foi uma ordem vinda diretamente de Deus para Moisés, mas existe a inspiração de Deus nos homens que tratam do povo dele. Então, irmãos, a cultura judaica, né, a organização social, ela foi organizada, na minha maneira de ver, porque eu creio na Bíblia, através da ordem ou inspiração de Deus. Então, muitos podem contestar o que está escrito na Bíblia, mas aí, irmãos, isso é uma forma de não aceitar o que está na Bíblia. Então, não dá para você pegar um pouquinho que te interessa da Bíblia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, né? E querer adaptar a Bíblia às conquistas, às pseudo-conquistas sociais. Não dá para fazer essa adaptação na Bíblia. Irmãos, na verdade, nós estamos indo, né, para um tempo de conflito, porque a sociedade está criando uma nova, com novos conceitos, uma nova cultura que está colidindo com os princípios bíblicos. Está havendo uma colisão, da mesma forma que houve colisões há muito tempo atrás, quando o Evangelho de Jesus Cristo ele foi pregado, começaram a pregar ele para o mundo. E nas outras culturas, nos outros povos, né, por eles tinham outras culturas, né? Tinha culturas estranhíssimas, do povo pegar suas crianças e entregar na igreja para serem prostitutas espirituais, coisas absurdas, né? Mas fazia parte da cultura. Como tinha muitas culturas que era muito natural eles comerem carne humana, fazerem sacrifício, pegar crianças ou virgens e sacrificar. O que era isso? Uma cultura, bendito é o nome santo do Senhor, uma cultura que não foi inspirada por Deus. Tem pessoas pertencentes a essas culturas, irmãos, que acham bonito a mensagem da Bíblia e querem fazer uma adaptação, né? Vamos fazer o seguinte, olha, isso aqui é muito bonito, existe um Deus, né? Nós queremos nesse Deus, mas vamos fazer uma adaptação. Então, é como se falasse para Deus, olha, eu quero essas coisas boas aqui que você pode me dar, mas eu não quero tudo. Eu quero só o que me serve, mas eu vou manter a minha cultura, eu vou continuar com essas coisas. E está acontecendo, irmãos, muitos estão querendo adaptar a Bíblia a esses novos conceitos agora, e outros estão querendo até destruir. A maioria, está vindo uma nova corrente assim, que faz parte da luta espiritual, que está querendo destruir a Bíblia. Mas, vamos lá, irmãos. Primeiramente, o Senhor traz tantas coisas para nós, que vai, assim, ele entra em confronto com os valores que nós aprendemos no mundo. O Senhor Jesus fala para nós que aquele que quer ser maior no reino do céu, ele tem que se tornar escravo do Evangelho. Ele tem que ser servo. Ele tem que servir a seus irmãos. Olha o conflito, irmãos. A gente entra nas igrejas e a gente dá de cara com homens se organizando
e dividindo poder, acumulando poder em famílias, né? Trazendo para si só aquelas pessoas próximas de que ele confia. E quando alguém vai, assim, confronta as suas normas, eles vêm com muita fúria em cima, exclui. Quer dizer, você vê homens que não aceitam a Bíblia, não aceitam o Evangelho, controlando as igrejas, né, irmãos? Mas o Senhor já deu de falar, e o Senhor já falava na Bíblia, são cegos guiando cegos. Porque aquele que não aceita a palavra de Deus como um todo, não aceita o Senhor. Eu não posso falar para o Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu aceito a tua cabeça, mas as tuas mãos não. Não, eu aceito parte do teu corpo, mas os pés não, isso eu não aceito. Irmãos, Jesus Cristo é um todo. Ou você aceita, ou você não aceita. É como um casamento. Quando você se casa com alguém, você aceita as qualidades e os defeitos. Não dá para você aceitar as qualidades e falar, olha, os teus defeitos, você reprime. Não deixa aparecer. Eu só quero as tuas qualidades. Quem tem o direito de fazer isso com uma pessoa, irmão? Ninguém. Quando alguém vai se casar com outra pessoa, ela tem que avaliar como um todo. O que é bom, porque todo mundo é assim, todo mundo tem virtudes e fraquezas, mas tem pessoas que são do mal, né? São pessoas que querem oprimir. Mas a Bíblia, irmãos, está aqui nesse vídeo, eu coloquei um trecho da Bíblia, está aqui do lado. Tem uma parte que Paulo, ele escreveu assim, Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, irmãos, ele aí já não era mais o conceito da trindade, né? Tem 4 aí. Porque ele colocou Deus acima de Cristo, Cristo acima do homem, e o homem acima da mulher. E todos um só. Todos num só amor, num só respeito, e todos um só. Mas cada um sabendo qual é o seu lugar. Um respeitando o outro e cada um sabendo qual é o seu lugar. O pai é pai, o filho é filho, o homem é homem e a mulher é mulher. E se os filhos sempre tomassem conhecimento, ciência dessa situação e aceitassem isso, irmãos, nós teríamos um mundo perfeito. Mas nós estamos vivendo num momento que o filho não quer a autoridade do pai e a sociedade tem umas correntes malignas, nefastas, que estão lutando para que os pais não tenham mais autoridade sobre os filhos. Eles pegam um exemplo, um modelo de um pai abusador e querem criar uma lei que amordaça, que prende todos os pais e mães de todas as famílias. Isso aí é o demônio agindo, irmãos. Mas eles estão lutando contra a Bíblia. E tem muitos que, sem perceber, estão se alimentando dessa nova cultura que vem se formando. Vem aceitando direitos iguais para as mulheres. A cultura pode mudar, irmãos. Pode mudar. Se você vai numa empresa, que a empresa paga o mesmo salário, se ela determinar que vai pagar o mesmo salário para o homem e para a mulher, muito que bem. Se a conquista ficar nesse âmbito, né, das coisas mundanas, muito que bem. Se a lei tratar um criminoso homem da mesma forma como trata uma criminosa mulher, que seja assim, são as leis, né, estão dando direitos iguais ao indivíduo, não ao gênero. Porque na questão de gênero, bendito é o nome santo do Senhor,
A Bíblia deixou muito bem estabelecida como deve ser, mas ninguém é obrigado a aceitar a Bíblia, irmãos. O Senhor não veio para todos, mas para aqueles que aceitam. O Senhor Jesus já falava, eu vim para aqueles que meu Pai vai me dar. E sabe quem Deus vai dar para o Senhor Jesus Cristo? Aquele que o aceita, aquele que abre o seu coração, aquele que fala, Senhor, eu tenho que ser servo, eu vou ser servo. Servo, irmãos, é escravo. Vamos colocar a coisa bem clara. Aquele que é servo, ele é escravo, porque ninguém quer ser servo. Você quer ser o patrão, você quer ser o dono, a dona da casa, o dono e a dona do negócio. Mas se você nasceu pobre, você é servo. Você vai servir. Quantas mulheres têm que abandonar a sua casa, num sentido figurativo, mas tem que deixar lá a sua casa abandonada, às vezes seus filhos, num semi-abandono, para ir cuidar da casa de uma patroa. E lá na casa da patroa, ela lava, passa, cozinha e passa o dia inteiro como serva. Ela não tem direitos, ela só tem deveres. É uma serva, é uma escrava. Ah, mas recebe salário, tem direitos garantidos pelas leis do governo, a CLT. Irmãos, é uma escrava. Ah, não, eu sou uma... Irmãos, ou você é dono, ou você é servo. Se você é dono, você manda. Se você é servo, você obedece. Agora tem os servos que estão acima de outros servos, mas são servos. Essa é uma condição do homem, é uma condição social, já existia. E o Senhor falou, aquele que é servo, faça o seu papel com honestidade, com dignidade. Aquele que é patrão, cuide do seu servo com amor, com respeito. O Senhor não veio contestar a forma como a sociedade era dividida, mas que houvesse amor, que houvesse respeito, que cada um soubesse se colocar no seu lugar. E o Senhor o constituiu assim, irmão. Cristo é a cabeça do homem. Então, o homem que não se sujeite à mulher, a Bíblia nos ensina assim, que o homem não se sujeite à mulher, mas que ele seja o cabeça. O homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. É a hierarquia que a Bíblia prega. Aí alguém fala, não, mas isso é machismo. Irmãos, o Senhor falou, no dia que o Senhor vier nos recolher, vai acabar essa questão de gênero. Não vai existir mais homem, mulher, filho, servo, serva. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos dá liberdade. Mesmo o servo sendo servo, trabalhando para um patrão, em Cristo ele é livre. Quando ele coloca o joelho dele no chão, irmãos, o Senhor não dá para ele mais importância do que o patrão que vai botar o joelho no chão. Não. Quando o Senhor vai ouvir uma oração, irmãos, ele não faz acepção, e é isso que ele nos prega. Para não fazer acepção, porque perante Deus não existe 1 centímetro a mais do que o outro, irmãos. Todos somos iguais, mas socialmente tem uns que se destacam mais, outros se destacam menos. Uns são servos, outros são patrões. Mas dentro da estrutura familiar que Deus criou, e eu já não estou falando de cultura, irmãos. Tem gente que pode buscar cultura nos países orientais, lá para o lado da Índia, né? Pode buscar as mais variadas culturas. Tem culturas estranhíssimas, quem for buscar, você pode ser adepto. Agora, se você quiser andar segundo a lei de Deus, esse Deus vivo é o Deus de Israel. Ah, mas a gente quer a graça, não quer a cultura judaica. Quem foi que instituiu a cultura judaica, irmão? Vamos pensar a respeito disso. Quem foi que instituiu? Era um povo
que quando ele estava andando sobre essas normas, essas regras sociais, eles estavam sob a misericórdia e a bondade de Deus. Quando eles se desviavam e se contaminavam com outros povos que tinham outras culturas, dava tudo errado. Eles até se esqueciam de Deus. Então, essas pessoas que estão assimilando essas novas ideologias, sabe? Essas igualdades novas que a sociedade está trazendo, vocês estão se contaminando. E estão se afastando de Deus e vão pagar esse preço. Agora, alguém pergunta, a Bíblia é machista? Eu digo não. A Bíblia é perfeita. Porque eu amo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que me veio através da Bíblia. Eu, quando quero saber como que Deus fazia, ou deixava de fazer, eu leio a Bíblia para saber como é que ele tratava o povo que ele tinha escolhido, os milagres que eles faziam, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e através dos profetas. É lá que eu vou buscar referência. E aí eu vou querer contestar. Contestar o quê, irmãos? O que nós vamos contestar na Bíblia? Que Deus fez assim, botou Deus acima de Cristo, Cristo acima do homem, homem acima da mulher? Eu vou contestar a ideia de que o Senhor falou assim, eu fiz o homem, e do homem eu tirei uma costela e fiz a Eva como companheira, ajudadora? Eu vou contestar por quê? Se eu for contestar, eu tenho que pegar a Bíblia e separar de lado e falar assim, isso não me serve. Mas não dá para separar um pouquinho, fazer adaptações. Não tem como, mano. Tem gente querendo fazer adaptações e tirar essas questões de gênero que Deus deixa muito bem claro na Bíblia. Não façam isso. Cria um livro só para você. Como é que eu posso pegar a Bíblia e transformar ela por uma coisa que não tem nada? Já não é mais a Bíblia, é um livro qualquer. Então eu digo, irmãos e irmãs, é tão bom quando a gente se submete ao Senhor na totalidade. Senhor, eu sou servo. Eu quero ser teu servo e eu quero servir na tua graça. Ah, é muito bom. E se o Senhor instituiu assim, que Cristo é a cabeça do homem, que seja assim, Senhor. O homem, a cabeça da mulher, que seja assim, Senhor. Aceite aquilo que Deus determinou. Ah, não, mas eu não aceito isso, você não aceita a Bíblia, então não dá para. Fala com o Senhor, Senhor, eu não aceito, não, vamos dividir isso aí. Vai contestar com o Senhor. Não tem como, né, irmãos? Agora, o que me levou a gravar esse vídeo, eu estou olhando aqui, já está dando 23 minutos, irmãos. Mas para quem se interessar pelo assunto, não vai se incomodar com o tempo do vídeo, né? Mas o que me levou a gravar a respeito da Bíblia, se é machista, se não é, eu estava conversando com a minha esposa a respeito do divórcio, do adultério, e ela levantou uma questão muito interessante. Se o homem, tem uma parte que fala assim, eu porém vos digo, é Jesus Cristo falando no livro de Mateus. E ele diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E aí ficou uma questão interessante, né, irmãos? Uma coisa é você ler a Bíblia e ver qual a interpretação que Paulo dava aos ensinos de Jesus Cristo, né? E outra coisa é você ler a Bíblia e ver o que Jesus Cristo falava diretamente. Porque na minha fé, irmãos, eu creio que Jesus Cristo era o Verbo, era a voz de Deus transformada em carne. Tem muitos que gostam de falar que Deus se transformou em homem e veio à Terra, que na minha opinião é o maior absurdo. Atribui a Cristo até uma patologia clínica, né?
ele falando com uma outra pessoa que não existe. Jesus Cristo orava para o Pai, para Deus, e ia retornar para o Pai. Então eu vejo como figuras distintas, irmão. Deus é soberanamente Deus, mas ele criou o seu Filho unigênito aqui na terra para que fosse a voz dele, para que fosse finalmente compreendida a sua vontade aqui na terra. Então Cristo falava, irmãos, era Deus falando. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando eu vejo alguma coisa que Cristo falava, eu leio com muita atenção. Eu olho. E nessa questão do divórcio, eu fui buscar nos outros livros do Evangelho para ver se só em um que Jesus Cristo falava isso, mas não, irmãos. Tem outros livros do Evangelho e Cristo fala, como ele ensina e transmite a mesma ideia, que o homem, se ele repudiar a mulher, mas ele não coloca se o homem ou a mulher repudiar seu cônjuge. Então, até aí, Cristo não está dando à mulher, né, a mesma condição de repudiar o marido, se separar do marido. Não tem isso na Bíblia, não, irmãos. A gente procura, a gente se sente assim, sensível à situação de muita mulher que simplesmente quis se separar do marido e quer estar na graça do nosso Senhor, né? Aí a gente busca, mas na Bíblia não tem essa questão da mulher repudiar o marido e, portanto, ela colocar ele em adultério. O Senhor fala bem claro. Então, nessa cultura que foi inspirada por Deus, que as demais não foram. As demais, os homens criavam deuses pagãos, as suas ideias malucas, né? As suas libertinagens, faziam o que queriam. E com isso nós sabemos, para aquele que lê a Bíblia, sabe muito bem que todos os povos, eles ofendiam a Deus de uma maneira, irmãos, que era imperdoável, porque o Senhor simplesmente mandava até dizimar. O Senhor não queria seu povo se contaminando com essas culturas aí que elas desvirtuam o povo de Deus, desvirtuam, né? Ela altera os valores, ela subverte, é uma loucura. Mas então, dentro dessa cultura, acreditando nessa questão que o homem é o cabeça da mulher, então foi dado a ele, naquela época, o direito de repudiar a sua mulher. E era por dureza de coração. Mas o Senhor Jesus Cristo, irmãos, colocou dessa forma, né? Então, o homem repudia a mulher. E se ele a repudiar, ele coloca ela em adultério e qualquer pessoa que se casar com aquela mulher vai estar em adultério, porque vai estar dormindo com a mulher daquele homem que a repudiou. E tem essa condição aqui, né? Que o homem pode repudiar só se for por causa de fornicação da mulher. Não coloca assim, se o homem trair a mulher, que a mulher pode repudiar ele. Isso não é bíblico, irmãos. Aí quantas pessoas vão contestar, não, mas isso está errado. Isso não dá direito igual à mulher. Bom, realmente esse negócio de direitos iguais é um conceito moderno, né? E se alia a ele, aceita a ele, quem quiser. Eu estou falando que na Bíblia não está, não compreende isso, né? Não coloca a mulher em condição de repudiar o seu marido em caso de uma traição. Mas no meu entendimento, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo quer é amor e perdão. Não tem nenhum casamento que vai ser destruído se dentro desse casamento tiver amor e perdão. Paulo ensina mais à frente que se não tiver jeito, se separar, se mantém separado, né? Então, se um homem repudiar a mulher e a mulher ficar sozinha,
e ela não se casar com ninguém, ela não vai estar em adultério. Ela vai estar livre na presença do Senhor. Se ela vier se casar novamente, ela vai estar em adultério. Tem tanta gente na igreja, irmão, que está em adultério. Meu Deus do céu. É tanta gente. Se você vem de uma outra cultura, se você antes tinha uma outra forma de pensar, né? Se você casou 10, 15 vezes, isso não tem problema, você pertencia a outra cultura e o evangelho pode chegar a você. Agora, uma vez que o evangelho chegou, não estou falando no dia que você entrou para a igreja, não. Que você entrou para a igreja, você deu a entrada no evangelho, mas você não conhecia nada. Mas uma vez que você fica sabendo de como são as coisas, aí você já não tem mais essa liberdade para fazer o que você fazia antes. Casar, separar, casar-se de forma nenhuma. Uma vez que a benção do Senhor entrou na tua vida e você quer que ela permaneça, então se adeque à palavra. Anda no que é reto, anda na palavra. Ah, você não quer andar? Você não aceita isso ou aquilo? Então você sai da palavra. E aquele que sai da palavra, sai da salvação do Senhor Jesus Cristo também. Irmãos, é uma questão assim que pode ficar complicada para muitos, né? Mas se houver o amor e o perdão, descomplica tudo. E se a mulher que se encontrar nessa situação, ela fala assim, se eu tiver que perder meu olho, eu perco, mas eu não perco a graça do céu. Nós não estamos falando em perder olho, irmão. O Senhor Jesus fala assim, ó, se a tua mão te escandalizar, corta a mão fora. É melhor que você entre no reino dos céus sem uma mão, mas que você entre no reino do céu. O que é mais importante você perder? Você prefere perder um olho ou ficar sem ter um outro homem, né? Você prefere perder uma perna ou ficar sem ter outro homem, senão aquele que foi teu marido? Então é complicado, irmãos. A Bíblia, na minha opinião, ela não é machista. Machista é um conceito moderno, né, que a sociedade usa para classificar algo que ela não concorda. Então, é uma questão de você se manter fiel à palavra, e a palavra já vem de muito tempo atrás, ou você se mantém fiel a ela, ou você absorve tudo que o mundo está te passando. Eu confesso que muitas vezes eu olho assim, será que é isso mesmo? Meu Deus, mas aí eu faço que nem os discípulos do Senhor Jesus Cristo, e eu falo, Senhor, duro são essas palavras. Quem poderá caminhar nessas palavras assim, né? Aí o Senhor Jesus vira e fala para nós assim, você quer ir embora? Você não quer andar na palavra, não? Pode ir. Mas aí os discípulos do Senhor, que se transformaram em apóstolos, falaram, não, Senhor, só o Senhor dá a vida eterna para nós. Então é isso, irmão. Duras são as palavras. Para alguns, né, que estão nessa situação ou estão querendo ficar nessa situação. Duras são essas palavras. Mas se você não quiser, o Senhor fala assim, vão atrás daqueles que foram embora. Porque essa palavra é para todo aquele que crê. Irmãos, tem tanta gente que não crê na palavra. Estão na igreja, estão na frente da igreja, estão pregando um evangelho alterado. Eles não creem na palavra totalmente. Eles creem em parte da palavra e não existe isso. São tudo morno, tudo morno. Irmãos, essa é a palavra, é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para falar. Quem não aceitar, é como o Senhor falou. Pode ir embora, não aceita. Mas aquele que quiser ser fiel à palavra tem que entender que é melhor perder um olho, um braço, uma perna, mas não perder o reino do céu. Fiquem todos com a santa e gloriosa palavra de Deus, e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.